Se assentaram, todos comeram até fartar. Glória e louvor a Deus que vem nos saciar. Então, bom dia aí para todo mundo que está já presente para a nossa reflexão neste dia tão importante para a igreja, o dia da solenidade do corpo e sangue de Cristo, essa nossa expressão, né, de que de fato nós acreditamos na palavra de Jesus, como nós ouviremos no Evangelho de hoje. É Ele que nos afirma que é o pão descido do céu para dar vida ao mundo, para dar-nos a salvação. Então iniciemos fazendo a oração do dia desta solenidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje, nós, nesta celebração do corpo e sangue de Cristo, somos chamados mais uma vez a ouvir essas palavras que nos garantem, e dali a nossa fé, que a Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia não é uma representação, um teatro, né, para recordar a última ceia de Jesus, mas a Eucaristia realiza, atualiza o desejo de Jesus de estar presente no nosso meio, de estar entre nós, vivo, não apenas como uma lembrança. E hoje nós temos, para nossa meditação, o Evangelho de São João, no capítulo 6, destacando os versículos do 51 ao 58. Claro que todo o capítulo 6, ele precisa ser compreendido, lido na sua totalidade, pois ele inicia com um sinal muito importante, que é o sinal da multiplicação dos pães, e portanto, é um sinal, né, tem uma carga de simbolismo muito grande, mas o sinal no Evangelho de João aponta para uma realidade. Então nós não podemos dissociar, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu pensei que era verdade, mas é só um símbolo. Então nós não podemos cair neste equívoco, né? Em São João, o símbolo, ele aponta para a realidade. Ele não está desprovido, né, de uma realidade. Ele não se identifica com a realidade, mas ele aponta para a realidade. Então a multiplicação dos pães, apesar de ser muito concreto, né, porque Jesus, né, abençoou os pães e os peixes e distribuiu entre aquela multidão, isso é concreto, mas apontava para uma outra realidade. Tanto que no outro dia, quando as pessoas voltaram, Jesus percebeu que elas não tinham compreendido este sinal. Tanto que Jesus vai dizer, vocês estão me procurando porque se saciaram, né? Ficaram apenas no aspecto material. E aí Jesus até provoca, procurem, né? Trabalhem, se esforcem para alcançar o alimento que não perece. E qual é este alimento que não perece? É a realidade apontada por aquele sinal, que é o próprio Senhor. É Ele que nos alimenta com a sua palavra e com a sua presença. Então, até a própria igreja nos ensina, né, que Jesus se faz presente quando nós proclamamos a palavra, e Jesus se faz presente quando nós partimos o pão, isto é, quando celebramos a Eucaristia. Então, é essa riqueza abundante, né, que o Senhor, para socorrer as nossas limitações e as nossas fraquezas, nos oferece, para não termos nenhuma dúvida de que de fato Ele é o Emanuel. E o que significa Emanuel? O Deus conosco. Aquele que, ao voltar para junto do Pai, garantiu a sua presença entre nós até a consumação dos séculos, como é praticamente a última palavra de Jesus no Evangelho de São Mateus: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Pois bem, então,
esse grande discurso, não é? De onde nós temos esse pequeno trecho do versículo 51 a 57, precisa ser considerado na sua totalidade. Então nós vimos a primeira parte, a multiplicação dos pães, que provoca na multidão, não é, uma pergunta, né? De fato, quem é esse? Esse que multiplicou os pães e os peixes é aquele que dá o verdadeiro pão do céu. Em todo o discurso de Jesus, esse longo discurso, né, que nós encontramos no capítulo 6 de São João, vem nos falar do realismo da entrega de Jesus. Então, a entrega de Jesus não foi simplesmente um desejo, não foi apenas um bom propósito, né? Algo que depois se tornou uma espécie de conteúdo para canções ou poemas ou até mesmo uma literatura muito vasta. Não. Aquilo que Jesus diz no Evangelho, nesse longo discurso sobre o pão da vida, não tem caráter simbólico no sentido de que está apontando para alguma coisa, mas é já essa realidade, né? Claro, essa realidade que de modo dinâmico, porque toda a vida de Jesus foi entregar-se para alimentar as pessoas, alimentar a esperança das pessoas, alimentar a fé das pessoas. E fé em quê? Fé em Deus que ama e por isso dá a vida. Entrega a vida e vida em plenitude. Então, essa expressão de Jesus, eu sou o pão vivo descido do céu. Então, nos leva a aquela dimensão fundamental e essencial da Eucaristia, que é a relação com a Trindade. Em que sentido? A Eucaristia, ela tem que ser compreendida como expressão de amor de Deus, que é uno e trino. Então, eu sou o pão vivo. Então, quem é? Jesus, o Filho. Descido do céu. Então, descido do céu é vindo do Pai. Por isso que no versículo 57, Jesus diz claramente: como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Então, a relação de Jesus com o Pai. E tudo dentro dessa palavra de revelação sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Então, nós não podemos reduzir de forma nenhuma a Eucaristia a um alimento material, porque nós temos o pão e nós temos o vinho. Não é só isso. A Eucaristia, ela manifesta o amor trinitário pela humanidade. Tanto que Jesus já tinha dito no capítulo 3 de São João a Nicodemos, falando da vida nova, nascer de novo, a vida que nos é doada pelo Espírito Santo, ele dizia: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Então, portanto, esses aspectos bem fundamentais que nós não podemos esquecer da Eucaristia como expressão do amor trinitário. Então, é o Pai que envia o Filho. Tanto é que Jesus, também nesse longo discurso do pão da vida, ele vai dizer: não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, de novo, reforçando a expressão desse amor trinitário. Então, nós dizemos que a igreja, ela é o ícone da Trindade, da perfeita comunidade, porque nós somos chamados a viver nessa comunhão, mas também a igreja vive da Eucaristia. Então, por quê? Porque nasce do seio da Trindade. E, portanto, se nasce do seio da Trindade, tem que se alimentar também da Trindade. E se alimenta desse amor trinitário. Por isso que na própria oração da consagração também se evidencia essa relação muito estreita, muito íntima da Eucaristia com a Trindade. Em primeiro lugar, porque o corpo e sangue de Cristo, ou seja, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas na epiclésia, que se diz, a oração de invocação do Espírito Santo, o que é que se diz?
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Então, o Pai. E agora se pede, né? Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, né? Então a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a fim de que este pão e este vinho se tornem o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, a relação, né, muito íntima, muito estreita com a Trindade, porque a Eucaristia é a expressão deste amor trinitário, deste amor do Deus, né, que nós cremos, né, que até celebramos a semana passada a festa da Santíssima Trindade, justamente para recordar isso. Diante desta afirmação de Jesus, né, de que ele é o pão descido do céu, que ele dará a sua carne para a vida do mundo, veja, para a vida do mundo, vem a reação. E qual é a reação? Os judeus discutem entre si. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então, esta pergunta, não é, tentando compreender, não é, como é que Jesus vai dar a sua carne para comer, perpassa toda a história. E muitas vezes essa pergunta ela é respondida com heresias. Né? São as heresias eucarísticas. Então, que a gente poderia resumir, né, numa forma muito simples. Então, como ele vai dar a sua carne a comer? Então, a resposta não é possível. Então, a partir dessa falta de fé, então se elaboram, né, especulações e distorções da fé primitiva. A igreja sempre acreditou, por isso o texto mais antigo que nós encontramos sobre a Eucaristia, não é, de São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que todas as vezes que nós comemos e bebemos, estamos celebrando a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando a sua vinda, então a sua presença. E a presença real, não simplesmente um símbolo que remete a alguma coisa, né, como nós dizíamos, mas uma presença real. E por isso essa pergunta dos judeus é uma pergunta que muitas vezes, por falta de fé e de humildade e também de confiança na palavra de Jesus, tem levado até pessoas a saírem da igreja. É muito interessante que no final do discurso de Jesus, um pouco mais à frente, quando Jesus insiste, né? Jesus não volta atrás nessa sua afirmação, mesmo que as pessoas não compreendam, vejam a pergunta, mas como é que ele vai dar a sua carne para comer? Porque quando se diz, na cruz ele entregou-se, né? Ele morreu, mas ninguém comeu a carne de Cristo na cruz. Então, como é que essa palavra dele iria se realizar? Porque ele disse que não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. E de fato ele deu a vida por nós, entregou-se na cruz, morreu, derramou o seu sangue, uma coisa objetiva. Então, de fato, a palavra de Jesus se cumpriu. Então, como é que se cumpre esta palavra que ele diz hoje, que dará a sua carne para ser comida? E não pode ser uma linguagem metafórica, porque quando Jesus dizia que iria dar a sua vida, não foi metaforicamente. Né? Nós podemos até dizer, né? Há uma pessoa que consagra todos os seus esforços, uma pessoa que está ali constantemente, né, comprometido com o seu trabalho, tudo isso, ele pode estar dizendo, eu estou dando a minha vida, mas dar a vida até o extremo é morrer. Pode ser que a pessoa não morra, não é, porque está fazendo aquilo. Então, objetivamente, ela não deu a vida, né, no sentido mais concreto. Né? E aí a gente pode até falar mesmo de uma metáfora, de uma comparação. Mas em Jesus não é uma metáfora. Quando ele diz, darei a minha vida, ele de fato deu a sua vida, ou seja, foi morto, foi entregue. Vejam que nas próprias palavras da instituição da Eucaristia, Jesus diz, tomai e comei, isto com o pão na mão, né? Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Então, de fato, foi entregue, né? A cruz é o grande momento do seu oferecimento, da sua oferta. Então, não é metáfora, não é comparação. Então, se não é comparação, como é que isto se realiza? Então, se realiza todas as vezes que nós fazemos isso em seu nome. Por isso que ele diz, fazer isto em memória de mim. Então, a fé na Eucaristia é decisiva, não é, para nós seguirmos a Jesus. Por quê? Porque no final desse capítulo 6 de São João, né, quem tiver curiosidade pode ler, até aproveitar esse dia de hoje para fazer um pequeno retiro, né, já que muitos de nós privados de poder ir para a igreja, participar e até mesmo a procissão, né, que é tão característica desse dia. Então, quem sabe se não seria o momento de fazer um pequeno retiro, né? Então, pegar esse texto do Evangelho de São João, não apenas a perícope de hoje, mas todo o capítulo 6, para ver justamente que essa palavra de Jesus, que não é comparação, que não é metáfora, provocou nos discípulos uma crise, a ponto de eles perguntarem, mas Senhor, quem pode escutar esta palavra? E vejam que ao longo da história, quantos não puderam escutar essa palavra? Quantos não quiseram acreditar nesta palavra? Porque como é que esse pão vira o corpo de Cristo? Como é que esse vinho vira sangue de Cristo? E muitos inventaram tantas outras hipóteses, né? Quando era tão simples dizer, creio, Senhor, creio, mas aumentai minha fé. Nós também reconhecemos o nosso limite. Então, diante da Eucaristia, diante da palavra do Senhor, nós devemos dizer como Pedro, porque nesse contexto, Jesus diz assim, vocês estão escandalizados, se quiserem ir embora, podem ir embora. E muitos, né, ao longo da história foram embora, de fato. Né, muitos foram embora, né, todas essas seitas, né, o próprio movimento de reforma protestante é esse ir embora diante da fé eucarística. Então, nós não podemos ser ingênuos, né? Ou seja, é decisivo acreditar na Eucaristia, é fundamental para ser cristão. Por quê? Porque é a oferta permanente, constante de Jesus. E quando nós celebramos a Eucaristia, não estamos simplesmente repetindo o rito, mas nós estamos sintonizando com uma oferta, com uma entrega, com a entrega pela nossa salvação. Este pão, né? Este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, os discípulos reagem, né, diante dessa palavra de Jesus, muito dura, né, a expressão que eles usam, né, muito dura essa palavra. Quem pode escutá-la? E aí Jesus, se quiser ir embora, pode ir embora. E aí a resposta de Pedro, a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E diz São João que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos não andavam mais com ele. Então é isso também que acontece na história da igreja, né? Na história do cristianismo. Né? Enquanto se quer ouvir palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus, muito bonitos, muito interessantes, verdadeiros, então se vai, se segue, né? Mas quando se chega nessa parte da Eucaristia, então, ou se adere e se diz como Pedro, a quem iremos nós, Senhor, só tu tens palavra de vida, ou fazemos, né, Deus o livre, como os outros, é muito dura essa palavra, como é que ele vai dar o seu corpo, o seu sangue, como é que esta celebração onde esse pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo, como é isso possível? Então, não entendo, e é melhor compreender como se fosse um faz de conta, é melhor compreender como se fosse um simbolismo, e, portanto, se afasta, né? Sai, né, do cenáculo verdadeiro e se constrói pequenas salinhas onde a coisa fica mais fácil de compreender. Então, que nós cresçamos nesse amor à Eucaristia, porque é amor ao amor, não é? É amar aquele que nos ama, que entregou tudo de si e quer ficar no meio de nós. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.